Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite e também parabenizar quem idealizou e executou esse evento, por dois motivos. Primeiro, pelo simples executar o evento. Nós vivemos numa sociedade pouco acostumada a mobilizações, pouco acostumada a debater os seus problemas, né? Como diz o João das Águas aqui, quem não faz parte da solução faz parte do problema. Então, acho que essa mentalidade de nós tentarmos debater a questão, ela é uma boa iniciativa, né? Somos uma sociedade assim porque, primeiro na colônia, os agregados aguardavam que a Casa Grande resolvesse tudo. Quando funda o Estado brasileiro, nós temos a tradição de esperar que tudo venha do Estado. Claro que ele tem a obrigação e deve ser cobrado por isso, mas a sociedade também tem a função, né, tem a necessidade de se movimentar. Então, primeiro, parabenizar por causa disso. Em segundo lugar, parabenizar pelo formato, que seria muito mais fácil trazer algum gênio iluminado que viesse aqui trazer todas as soluções e nós ficássemos discutindo. É muito mais interessante ter mais vozes sendo ouvidas, né, para ampliar as leituras e as discussões, para que aí possamos chegar a algum lugar. Então, vocês estão de parabéns por esses dois motivos. A minha fala aqui, eu separei ela em três partes. Primeiro, quero fazer uma fundamentação, compreender o jornalismo a partir de uma fundamentação filosófica bem superficial, bem rápida, não é uma grande discussão filosófica. Segundo, entender a lógica de funcionamento do jornalismo a partir das teorias do jornalismo. E terceiro, apontar para como que a imprensa poderia contribuir nessa questão da segurança pública, a meu ver. Bom, eu penso que o jornalismo, né, o jornalismo ocidental, o jornalismo que prevalece, a mentalidade jornalística que prevalece no nosso país, ele busca no conceito de publicidade do Kant, num livro chamado Rumo à Paz Perpétua, a sua fundamentação, uma das mais importantes. É o princípio segundo o qual a gente justifica a ideia de que o poder público tem o dever de prestar informações, a sociedade tem o direito de conhecer, e isso legitima a função do jornalismo de buscar essas informações e levar à sociedade. Então essa é uma fundamentação importantíssima, é isso que justifica, se nós ficamos na porta do GAECO cobrando autoridade, quando o cara vai lá depor, não é por sadismo, tem um pouco de sadismo também, mas é porque a sociedade tem o direito de conhecer. Enfim, e isso vai permear toda a lógica do campo jornalístico. Em segundo lugar, fundamentações filosóficas, mas eu acho que essa é mais importante aqui para esse momento. Quando eu falo em termos de teorias do jornalismo, existe, né, para quem vê de fora, pode ter uma visão distorcida, mas internamente ao campo jornalístico, existe o que nós chamamos de critérios de noticiabilidade, que são aqueles critérios a partir dos quais nós identificamos um fato social se ele é notícia ou se ele não é notícia. E dentre os quais eu destacaria aqui quais as qualidades de um fato para tornar notícia. Aquilo que rompe uma ideia de normalidade, aquilo que tenha relevância e aquilo que tenha impacto. E um dos mais fortes é notícias negativas. Os norte-americanos costumam falar que good news, no news. Boas notícias não são notícias, não tem tanto apelo assim como notícia. Então, o campo jornalístico ele se move muito em torno dessa lógica, de buscar as notícias com essa lógica. Por outro lado, eu cheguei aqui, o Ailton já estava falando, mas eu peguei uma parte da fala dele. Por outro lado, há uma lógica de disputa por audiência, por atenção de leitores, atenção de telespectadores, atenção de ouvintes, né? E isso é o que muitas vezes vai levar a uma chaga da mídia, uma chaga da imprensa, que é o problema do sensacionalismo, né? Jornais, rádios, TVs, internet, eles se movem pela lógica da audiência. Então, quer dizer, se tu tem audiência, tu tem uma capacidade maior, primeiro, de ter relevância diante da sociedade, e em segundo lugar, tu tem uma capacidade melhor de negociar com o mercado publicitário, né? Veículos de comunicação, e isso está dentro de uma visão liberal de imprensa, veículos de comunicação conseguem cumprir seu papel de fiscalizar o poder público, que é aquela ideia do quarto poder que nós temos quando se fala de jornalismo, que aliás é uma ideia
que ela dialoga com a visão do Montesquieu, da divisão dos poderes, né? A ideia do quarto poder que nós vemos no jornalismo, aliás, a expressão ela foi criada no século XIX, né, na Inglaterra, é muito interessante a gente falar isso, mas a ideia de que o jornalismo, se ele consegue se viabilizar enquanto empresa, né, ele consegue ter uma independência editorial para fiscalizar o poder público. Então é outra lógica que move fortemente o jornalismo na nossa sociedade, né? E aí essa lógica empresarial vai levar a um tipo de concorrência que muitas vezes não é aquilo que seja o mais saudável. E aqui os que me antecederam colocaram muito essa ideia de que o jornal, a imprensa, a função da imprensa é fiscalizar, é cobrar, é estabelecer enquanto um contrapoder ao poder estabelecido. Ocorre que, muitas vezes, até pela formatação atual da propriedade dos meios de comunicação, né, nós temos o problema da concentração. E o problema da concentração, ele reduz, concentração da propriedade, né, reduz a possibilidade de pluralidade, de diversidade de visões de mundo que vão ser servidas à sociedade, ao público leitor, né? E isso acaba sendo um problema sério também, porque nós acabamos caindo também. Existem, basicamente, quem lê noticiário nacional vai ler noticiário nacional ou pela agência Estado, ou pela agência Folha, ou pela agência Globo. Então isso aí denota uma concentração de versões. A visão que se tem de Brasil é isso aí, a menos que um jornal eventualmente tenha algum correspondente lá em Brasília, e são poucos que têm essa capacidade, né? Essa capacidade financeira mesmo de ter correspondente em Brasília, mas que normalmente vai estar dentro desse consenso. E aí eu gosto muito de um jornalista espanhol chamado Ignacio Ramonet, que ele propõe num texto de 2003 a ideia de diferentes contrapesos. Quer dizer, quem vai frear o poder da mídia, os superpoderes da mídia? Ele propõe, ele chama isso de quinto poder, né, que seria um contrapeso, e aí que eu acho que vai um pouco de encontro também ao que o Ailve falou, é um contrapeso aos grandes poderes da mídia. E aí ele propõe, quem é esse quinto poder? Esse quinto poder é a sociedade civil. A capacidade que a sociedade civil pode ter, seja na crítica acadêmica, seja em observatórios de imprensa, seja, enfim, em canais nos quais ela possa avaliar e criticar a mídia, ela tem a capacidade de ser esse quinto poder. Eu acredito, no trabalho que eu fiz recentemente na academia, eu acredito que a internet, a blogosfera, claro que eu acho que é um espaço em disputa, nem tudo que tem na internet presta, né? Tem várias manifestações, aliás, bastante equivocadas, de ódios raciais, políticos, etc., mas eu acho que ele é um campo de disputa. Eu acho que a internet ela tem essa capacidade de funcionar como contrapoder aos grandes poderes da imprensa. É claro que a internet por si só ela não resolve, porque precisa mesmo é um amadurecimento da sociedade, né, de se organizar para funcionar dessa forma. Enfim, essas são algumas ideias, em princípio, de como funciona, qual é a lógica do campo jornalístico, como é que ele funciona para nós compreendermos, né, para quem de fora para dentro, como é que, enfim, qual é a mecânica disso tudo. Agora, com relação ao tema violência, segurança pública, eu creio que a contribuição que a imprensa possa dar é a contribuição, antes de mais nada, de noticiar. Ela tem que noticiar. Mesmo que o fato seja ruim, ela tem que noticiar. Nós tivemos na ditadura militar, durante a vigência das 5, no começo dos anos 70, um surto de meningite e que não podia ser noticiado porque a ditadura não deixava, a censura estava a imprensa estava sob censura. E a divulgação daquela informação, né, pensavam os ditadores da época, os censores da época, a divulgação daquelas informações que não mostravam o mundo maravilhoso de Oz, que as autoridades, né, que normalmente os governos acham que é o que deve existir, reflete muito aquela fala do Médici, né, de que eu vejo o Jornal Nacional e fico tranquilo, porque o mundo está um caos e o Brasil está uma tranquilidade. Então, para eles divulgar aquilo, poderia simplesmente ser subversivo, enfim, ser uma ameaça ao poder. Então, eu acho que a mídia ela tem que informar, por mais negativa que seja. Se tem violência, ela tem que informar a violência. Se tem recorde de homicídios, ela tem que informar recorde de homicídios. Até porque, né, eu recordo que essa é uma premissa básica, o direito da sociedade de conhecer.
O direito, só a sociedade conhecendo, tendo os fatos à mão, à disposição, tendo acesso a esses fatos, é que ela pode reagir. Nós tivemos a experiência aqui de coisa de um pouco mais de uma década, né, do caso Mapomurbo, em que foi, durante muito tempo, foi vetado à sociedade o direito de conhecer. Então, por mais dura que seja a realidade, a sociedade tem que ter esse direito. Agora, há uma diferença, muitas vezes o limite, a linha é tênue que separa o que é passar uma informação, transmitir, veicular uma informação de impacto do que é sensacionalismo, às vezes é uma linha muito tênue que separa, né? Eu recordo que nos anos 90 teve uma série enfim, invasões no cemitério, no Jardim da Saudade, casos de necrofilia em Londrina. Isso é um fato que por si só não precisa ser divulgado. Infelizmente, a realidade é feia, mas precisa ser divulgado. Agora, qual é a diferença entre divulgar uma informação que por si só é contundente, por si só tem um potencial grande de repercussão e fazer sensacionalismo? Eu posso informar isso falando o que aconteceu, né, os problemas, as debilidades da segurança do cemitério, etc. Agora, me recordo que alguns programas de televisão apresentaram, né, os cadáveres expostos daquela forma, uma situação extremamente constrangedora. Isso é sensacionalismo. Então, eu acho que a contribuição que a imprensa pode dar para o debate da segurança pública é informar, sim, né, e mostrar a realidade, por mais feia que ela seja, mas sem descambar para soluções, né, que banalizem ou que reforcem ódios ou que, enfim, que desrespeitem os direitos humanos mesmo, né? Então, eu acho que a imprensa tem esse dever de informar. Eu acredito que a melhor forma de controle social, né, é o controle, chavão mesmo, mas é o controle remoto. Acho que a sociedade precisa ter maturidade para cobrar, né, maturidade para mudar de canal, maturidade para não aceitar o sensacionalismo, né? Não tem como nós fazermos, não pode publicar isso, né? Isso é uma coisa inconcebível, mas tem como nós mudarmos de canal, tem como nós cobrarmos. Eu acredito muito que a sociedade, quando organizada, pode funcionar como esse contrapeso que poderia melhorar a qualidade dos governos, a qualidade da mídia, enfim, ela poderia avançar nesse sentido, a meu ver. Até porque, né, o Ayuba do sindicato, eu também sou, até porque hoje a capacidade, nós temos um código de ética que ele coloca as regras do jogo, né? Ele coloca o que pode e o que não pode. Mas hoje a capacidade desse código de ética de punir, ele não caça o diploma de ninguém. Ele não caça, porque eu acredito que assim como um médico que comete um erro muito grave, assim, né, como os advogados também estão sujeitos à avaliação do próprio tribunal de classe, né? Eu acredito que isso também seria importante para os jornalistas, estabelecer a punição. Mas fora isso, tem toda uma gama de possibilidades legais para também se coibir os abusos que ocorrem eventualmente na imprensa. Enfim, era isso. Acho que o que eu tinha a dizer é que depende muito mais da sociedade, depende muito mais de nós criarmos uma cultura de participação política que não temos no Brasil, que começa a tentar nascer, do que, né, acho que fechando com o João das Águas, cabe muito mais sermos parte da solução para não sermos parte do problema. É isso.